Lucas Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio de número 211 e recebemos o filósofo Márcio Santilli para uma conversa sobre o conceito de socioambiental, políticas indigenistas, a ideia de florestania e as transformações de paradigma na política indigenista. Márcio Santilli é filósofo, sócio fundador do Instituto Socioambiental, ISA, autor do livro Subvertendo a Gramática e Outras Crônicas Socioambientais. Foi deputado federal pelo PMDB entre 83 e 87 e presidente da FUNAI entre 95 e 96. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje. Uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos também página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Márcio Santilli sobre socioambiental. Hoje a gente recebe direto de Brasília o professor Márcio Santilli. Ele foi deputado federal, ele é um do membro fundador do ISA, do Instituto Socioambiental, e ele é filósofo também de formação, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dele. Eu queria começar perguntando para o professor como é que foi essa passagem pela filosofia para o ativismo ambiental e para a situação política, né? Para a atividade política. Eu fui pesquisar sobre essa trajetória, sua trajetória, eu achei muito interessante que havia uma notinha no jornal lá na década de 80, falando sobre seu pai, que ele não ia ser candidato a deputado, ia passar a tocha para o filho. Aí falava o seu nome, filósofo, 3 pontinhos. Então, deixa eu te falar, eu, enfim, despertei para a vida, para o mundo, no tempo da ditadura militar, né, que foi muito marcante para a minha geração, 21 anos. Então, toda a nossa formação se deu dentro desse ambiente de falta de democracia, de falta de liberdade, né, de medo sempre de qualquer coisa que pudesse despertar, né, uma reação violenta. E foi em 1970, no início de 70, e eu acabei mudando para Brasília. Eu era um moleque, tinha 14 anos, e eu prestei um exame no CIEM, que era o Colégio de Ensino Médio da UNB, que depois foi fechado pelo regime militar. Assim como outras escolas, né, de segundo grau, os colégios de aplicação, que eram escolas vinculadas a universidades, também foram para o espaço nesse período. Mas o CIEM foi uma experiência muito de educação, que eu tive o privilégio de ter, e embora ele tenha acabado ainda durante o período que eu estava fazendo o curso, realmente foi uma experiência única na minha vida em termos assim educacionais, de qualidade. E eu queria estudar filosofia. A gente estava naquela coisa, se preparando para a universidade, para o vestibular. Por que o senhor queria estudar filosofia? Então, né, eu não sei se isso é uma síndrome libriana de não querer escolher uma outra coisa específica, entendeu? E de empurrar com a barriga, né? Mas tinha um outro lado, assim, de ter um fascínio, né, pela apreensão ou pela tentativa de apreensão racional, né, dessa vida, desse mundo maluco que a gente vive. Enfim, eu sempre fui uma pessoa muito dada a reflexões, mesmo solitárias, ou a conversas
mais cabeça sobre a vida, sobre o mundo, e para mim aquele era o caminho. Só que as escolas de filosofia também estavam sendo fechadas, né, naquele período de regime militar. E eu me inscrevi para fazer o vestibular de filosofia da UNB, e antes que a gente fizesse a prova, né, foi fechado o curso de filosofia da UNB, né? Sobraram 3 só no Brasil naquele momento, né? E um deles era em Assis, que é a cidade dos meus pais, numa escola muito boa, que hoje é parte da Unesp, mas que aquele tempo não, era o que se chamava de um instituto público isolado de ensino superior, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, né? E eu fui, bom, vou fazer vestibular lá. Foi muito curioso, porque tinha 30 vagas para filosofia e eu fui o único candidato inscrito. Depois apareceram outros, transferidos, ou de outras escolas, ou, né, de pessoas que já estavam um ano na frente, mas tinham alguma matéria que faziam juntos, né? E um corpo docente maravilhoso, né? De pessoas, de pesquisadores, de professores que também encontravam naquele lugar um refúgio em relação à ditadura. Que muitos deles chegaram a ser perseguidos em outras escolas, em outras universidades, em outros lugares. Ali era um recanto onde você podia sobreviver respirando minimamente, e assim foi. Eu acabei entrando em primeiro e último lugar, um vestibular, né? E foram 4 anos assim bastante proveitosos também, assim no sentido de que a gente tinha um corpo docente excelente à disposição de um grupo relativamente pequeno de pessoas, é, e num momento interessante em que, né, você já começa a ter os primeiros sinais de abertura política, e tudo mais. Alguma efervescência do movimento estudantil, mas foi essa a opção. Aí criou-se uma situação surreal. Quando eu concluí o curso, eu fiz licenciatura, né? Minha formação é de professor de filosofia. Só que tinha sido extinta a matéria no currículo das escolas, ou seja, não tinha onde você pudesse dar aula de filosofia. Uma conversa maluca na Secretaria de Educação, na época, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que é quem tinha que lhe dar uma carteira de professor, porque a Unesp já tinha sido criada, então, no último ano, né, do meu ensino, e ela é uma universidade estadual, tal, e, enfim, e aí ficou uma conversa maluca. Como é que vai dar uma carteira de professor para um cara de uma matéria que não existe? Para resumir a conversa, né, eu recebi uma carteira de professor de história e virei professor de história. E, né, durante alguns anos, né, antes de embarcar na política, de pintar essa situação aí que você mencionou na notinha do jornal, eu fui professor de história em São Paulo, né, na Lapa e na zona oeste da cidade, que era onde eu dava aula, né? Eu acho que Então é aquela coisa de teimoso, né? Entendeu? De quer porque quer e quer porque quer e quer porque quer quando o mundo não quer, né? Mas enfim, que acho que nós temos essa doença, né? Essa síndrome mesmo, assim, né? Da teimosia, enfim. E aí foi isso, quer dizer, depois vem a política, vem outras coisas. Eu não voltei a dar aula. você não chegou a trabalhar em sala de aula, você falou que foi professor de história, né?
Mas dentro da Eu também faculdade. dava OSPB, tinha uma coisa que chamava Hum, OSPB, manja, né? sim, sim, Tinha esse negócio. educação moral e cívica, Também, né? Que eram sim, coisas horrendas como sim. concepção, né? Mas que eram boas para a gente dar, porque como aquilo não tinha um currículo definido, você fazia o que você queria naquela matéria, entendeu? Né? Então, era quando eu podia dar um pouco de filosofia, né? E a molecada adorava. Evidentemente não era uma filosofia pá, maçante, entendeu? De ler aí o Kant, entendeu? Quer dizer, uma coisa mais light, vamos ler jornal, vamos conversar sobre isso aqui que está rolando, né? Para lá, e era uma coisa assim que realmente era mais gostoso do que dar aula de história, né? Que eu tive que fazer em casa um curso de história para poder ser professor de história, entendeu? Somos dois, então, porque quando eu terminei a graduação em filosofia, havia expectativa de que fosse retornasse a filosofia para o ensino médio. E eu pensei, Hum, eu vou pegar, vai ter muito emprego. Aí ah, resolveram adiar. Quando eu terminei a formação, resolveram adiar um pouquinho. Eu trabalhei com história por um bom tempo, assim. ah, ah, só, tá mas tivemos que ir para a sala de aula. Mas eu acho que é interessante porque o vendo? senhor continuou se afirmando é, filósofo, né? E que eu acho outra coisa que eu acho muito interessante é que Uhum. talvez por ter feito a faculdade no interior, ah, o senhor tem algumas vantagens em relação a quem fez faculdade na USP. Porque na USP o pessoal se mergulhou muito na teoria, mas muito na teoria, como uma forma de lutar contra a ditadura, né? Hum, E perderam a dimensão prática. Na autoanálise de vários autores, eles falam sobre isso. Como para hum, eles, a tarefa deles era pensar o Brasil, mas pensar abstratamente, né? hum, E se afastava da política de qualquer forma, assim, né? hum. O senhor acha que ter feito no interior, ou esse contato, porque parece que o senhor teve contato na graduação já com os povos indígenas? Teve algo assim? Não exatamente isso aí, né? Na verdade, tinha, né, já nessa época, logo depois que eu me formei, eu fui para São Paulo, eu morei em São Paulo, numa republicana, junto com um primo meu, um primo irmão já falecido, que era um médico que trabalhava na FUNAI. Ele era um médico, enfim, que trabalhava com isso, trabalhava com outras instituições também, né? Ele me ensinou sobre isso. E ele faleceu vítima de um acidente de helicóptero numa campanha de vacinação no território Yanomami, né? É, mas isso para te dizer que eu tinha uma ligação mais indireta com essa questão nessa época, né? Algumas experiências sinistras, como ter conhecido um pouco daquela região do Pontal do Paranapanema, que era o último reduto indígena do estado, né? E onde eles foram trucidados, um massacre horroroso lá no Pontal, em Teodoro Sampaio, né, naquela região, e do fechamento das barragens no Paranapanema que foram inundando sítios arqueológicos super interessantes. E eu me lembro de ter corrido atrás de muita peça de cerâmica, antes dessas represas tomarem conta, né, do Vale do Paranapanema. Esse material ia para a USP, inclusive, né? Mas então, né, a gente até aí, enfim, tinha essa relação indireta, esse sentimento de perda, né, em relação ao processo colonial. E quando eu me elegi deputado, é, isso foi concomitante à eleição do Mário Juruna, né? Que, enfim, é um fenômeno super incrível, assim, né? Na história política brasileira, que, enfim, era um cara, né, analfabeto em português, entendeu, né? Falava a língua com dificuldade.
e se tornou um puta ícone desse período final da ditadura, né? Não sei se você tem isso na sua memória, mas enfim, o Mário Juruna, ele andava com um gravador cassete pendurado no pescoço, né? Não existia celular naquela época, sempre bom a gente lembrar disso. Isso parece uma coisa inimaginável, né, hoje para as pessoas, mas houve tempo que não existia o telefone celular. E o Mário andava com esse cassete pendurado. E, na maior cara de pau, fazia perguntas para ministros da ditadura, para aqueles personagens, né, daquele período, e gravava, né, o que os caras falavam. E na primeira oportunidade em que os caras diziam o contrário do que eles tinham dito, ele acionava a sua fita, né, e dizia: olha aqui, pá, né? E essa figura, né, do Mário era uma figura extremamente popular naquele momento da história do país, né? E ele acabou se elegendo na chapa do Brizola, no Rio, né, como deputado. E foi um baita trunfo para a gente na campanha pelas diretas já, né? Porque você saía com o Mário em qualquer lugar do Brasil, falava: ó, o cara tá na rua lá, com enchia de gente, se armava ali mesmo um comício e mandava ver, entendeu? Né? E neste período funcionou uma comissão do índio, foi criada uma comissão do índio na Câmara dos Deputados, muito em função dele, que era o presidente da comissão, na armação dele com o Flávio Marcílio, que era o presidente da Câmara. E eu fui para essa comissão. Eu não era do partido dele, eu era do PMDB, que era um partidão, né? E o líder do meu partido falou: olha, o único cara aqui que tem uma noção do que seja índio é você, então é você que vai, né? Para essa comissão representar o partido. O partido era um partido grande, tinha uma bancada grande, né? E o líder me deu esse cacife de votar pela bancada. Então, eu mais o Mário, a gente fazia maioria na comissão, entendeu? Então, foi um período que eu convivi muito com essa figura, né? E comecei a aprender bastante também sobre essa questão, porque baixavam ali os conflitos que iam pintando e tal, então a gente acabava tendo, né, a oportunidade de conhecer muitas situações diferentes, muitas figuras, muitas organizações, né, que atuavam nesse campo, que no momento anterior eu conhecia muito pouco, né? Então eu aprendi nesse período, né? Aí trabalhando junto com o Mário Juruna na Câmara, né? E depois veio a Constituinte, e a gente acabou acompanhando diretamente o processo da Constituinte, né? Já não mais como parlamentares, eu e ele não nos reelegemos, né? Mas fomos também muito demandados, né, durante o período da Constituinte, pelos parlamentares que estavam lá no front, tinham que tratar de tudo quanto é assunto, inclusive desse, né? E então, enfim, foi por aí, né, que eu acabei me aproximando mais desse tema, ou dessa galera. O pior que. O pior não, a palavra aí é o melhor é que é uma galera mesmo, porque você entra como irmão, né? Assim, de Uhum, certa forma. Eu morei. Minha infância eu passei em Nova Chavantina, no Mato sim, Grosso. uhum, Então, assim, meu pai tinha um supermercado, e na porta do supermercado sempre os chavantes iam, ficavam na porta do aham, supermercado e armavam tipo, lá no lugar deles. Se eles uhum, escolhiam o lugar, eles ficavam naquele lugar, assim. sim, E a gente convivia, de ouvir história, de sentar em casa e ficar contando história. Então, essa convivência fez parte da minha infância lá. Mas uhum, também algo que você, no Subvertendo a Gramática, você conta das chavantadas, né? Havia muitas uhum, reivindicações por parte deles muito fortes, assim. é, Volta e meia, eles fechavam
a ponte lá do Rio das Mortes, porque tinha Aham. alguma reivindicação assim, né, muito é, pungente. Mas Depois, já no ISA, né? Anos depois, eu coordenei a campanha em Capuxingu, que tinha aquele cenário lá como palco mesmo, entendeu? Né? Aquela região ali, de Chavantina para cima, né? Na região das cabeceiras do Xingu, né? É, inclusive, vivi algumas experiências muito pitorescas ali com aquela galera, porque o nosso trabalho justamente era conversar com os fazendeiros, com os prefeitos, né, para, vamos sair, atenuar a coisa, né, vamos parar de desmatar beira de rio, vamos recuperar nascentes e tal, né, porque tinha uma demanda muito forte dos indígenas lá então, Parque do Xingu, né, com essa história de poluição, agrotóxico, né, sedimentação, indo para dentro do parque, de fora para dentro do parque, por conta da ocupação, né, agropecuária daquela região toda lá, né? E aí os Chavantes também faziam parte dessa, dessa mobilização ali na região, né? Mas, enfim, deixa eu né? contar só a história dessa parte que eu já contei metade do caos. Tinha um índio que ia sempre lá em casa, um indígena, hoje eles exigem essa nomenclatura, que era o Barnabé. Ele era mais velho, Hum, provavelmente já convertido cristão, eu acho. Eu acho que. hum, Mas ele sempre ia lá em casa, eles são muito altos, né? Eu lembro hum, dele com uma figura muito alta. E minha mãe gostava muito dele, assim, a gente ficava conversando, a gente sentava no colo dele, ele contava histórias. Um dia ele chegou e falou para minha mãe: a senhora teria coragem de dar a sua filha para eu criar? Minha mãe pulou para trás, né? hum. De jeito nenhum, não. Mas eu teria coragem de dar minha filha para você criar. Olha só. Ele foi muito esperto porque ele mostrou uma cisão, né? Uma cisão. E eu comentei sobre essa história com o Krenak, e ele falou assim, não, mas realmente os Chavantes tinham essa estratégia de levar os filhos para serem criados, para serem treinados na cultura do homem branco, para depois poder servir a comunidade. Então, tem uma história por trás dessa conversa aí que eu não sabia, né? A formação de embaixadores. Isso, Ah, isso, isso. Mas eu achei muito interessante porque você não tem coragem de me dar a sua filha, você não tem coragem mesmo, tem coragem. Que relação de parceria que é essa, né? hum, Que proximidade que a gente tem que é essa que não tem confiança no outro, né? é, Mas foi uma grande sacada do Barnabé. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode. é, que eu acho que é importante chamar a atenção é que a Constituição de 88 e parte do trabalho que o senhor desenvolveu mudaram o paradigma de pensar o indígena no Brasil, né? A gente pode dizer que houve uma mudança na década de 80 da forma de ver o indígena, muito pelo trabalho do Juruna, o trabalho dos direitos que a Constituição estabeleceram, né? Você pode hum. falar um pouco sobre isso, o que a Constituição trouxe de novo? Porque acho que é muito importante nesse momento que a gente está lutando para manter, né, direitos. Então, eu vou mencionar aqui a importância do trabalho feito por uma organização não governamental, que foi uma das organizações predecessoras do ISA, que se chamava Centro Ecumênico de Documentação e Informação, CEDI, né? Onde, enfim, atuava uma equipe coordenada pelo Beto Ricardo, né? Tem até um filme maravilhoso sobre ele, que está sendo lançado agora esses dias, né, que se chama Mapear Mundos, né? Mas essa equipe fez o primeiro esforço organizado de juntar informações, né, de várias fontes sobre a localização,
né, das comunidades, sobre a população, né, e formar o primeiro banco de dados, o primeiro mapa das terras indígenas no Brasil, né? Esse trabalho que foi feito ali em meados dos anos 80, né, ele foi super revolucionário, porque ao contrário de o que todo mundo pensava até então, né, que era de que os índios iam fatalmente se extinguir, né, esse trabalho mostrou o contrário, né, que apesar de tudo, né, a população indígena no Brasil não apenas estava crescendo, como estava crescendo uma proporção maior do que a sociedade brasileira, do que a média da sociedade brasileira, né? Deixando, portanto, patente que esses povos sempre seriam uma minoria na demografia do país, mas uma minoria cada vez menos minoria, né? E que, portanto, a questão indígena, diante disso, não poderia mais ser tratada como se fosse uma espécie de resquício da pré-história, e tinha que ser tratado como parte do futuro do país, né? Essa, entre aspas, descoberta, né, ela teve um impacto muito forte na campanha pelos direitos indígenas da Constituinte, né? Porque se inverteu a conversa, quer dizer, não se trata de criar reservas onde essas comunidades fiquem até virarem brasileiros genéricos, né? Mas virou uma outra conversa, quer dizer, que é a presença deles do jeito que eles são, com a diversidade que eles são, obviamente interagindo com tudo, toda essa loucura do nosso tempo, no futuro do Brasil, né? Como parte daquela democracia que estava nascendo, né? E olhando para o futuro, né? Não poderia ser diferente. Então, disso resultou, pela primeira vez na história constitucional do Brasil, né, um tratamento aos direitos indígenas na perspectiva de direitos permanentes e não de direitos provisórios, né, que se esgotariam no momento que eles deixassem de ser índios, né? Então isso aí, né, então, todos os problemas, as limitações que você possa ter do texto constitucional, né, que trata desses direitos, essa virada, né, da lógica tutelar para uma perspectiva de protagonismo dentro do futuro do país, né, é que faz toda a diferença em tudo que veio depois disso, né? E é bom a gente ressaltar que a Constituição de 88, mesmo sendo a primeira Constituição não integracionista, né, que não se pautava pela integração forçada desses povos, né, foi sob a égide dela que se deu a maior aproximação efetiva entre esses povos e a sociedade brasileira. Estamos vendo aí, né? As deputadas indígenas, ministras, não sei mais o que, pereré, né? Uma presença cada vez mais forte na vida do país, na cultura, na mídia, né? Na educação, e, enfim, né? Sem que isso tivesse sido resultado de uma imposição constitucional ou de uma coisa assim desse tipo, né? E sem que eles tivessem deixado de ser o que eles são, né? Então, eu acho que está aí. A essa altura, a gente pode fazer esse balanço e, apesar de tudo que está acontecendo, ainda sorrir. Eu queria voltar lá, dar um passo atrás, justamente para falar um pouco da fundação do Instituto Socioambiental. Para a gente que tem essa formação de filosofia, a gente tem talvez um vício em comum, que é esse vício dos conceitos. Eu achei muito interessante a descrição que o senhor faz da construção desse conceito de socioambiental, né? Como esse erro de gramática, de português aí, faz todo sentido para pensar
aquilo que não dá, uma cisão que não acontecia, de certa forma. Que às vezes os movimentos sociais iam para o lado, os movimentos ambientais para o outro, a esquerda não conversava com quem não vivia na cidade, né? Hum. Pois é, né? Eu acho que para poder entender isso é bom a gente resgatar o lance da Rio 92, né? Não sei se para todos isso é uma referência clara, né? Mas em 1992 houve no Rio de Janeiro, no Brasil, uma reunião super importante de chefes de Estado do mundo inteiro, né? Que vieram para cá para assinar os dois mais importantes instrumentos de direito ambiental internacional existentes, que é a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas Globais. Esse evento ele teve um impacto muito forte na sociedade civil que estava assim se renascendo no pós-ditadura, né? E chacoalhou geral, porque, enfim, é um evento dessa importância, teve toda uma agenda preparatória, né, que envolveu a criação de redes, de instituições, né, e colocou na mesa a discussão sobre essas questões, especialmente a questão da mudança climática, né, que ainda era uma coisa meio futurista, né, mas que balançou geral todas as concepções que se tinha do mundo, da sociedade, do futuro, né? Da civilização, quando a gente começou a cair a ficha do que papo era esse, né? De conversa era essa. Para nós que vínhamos de organizações de apoio aos indígenas, né? De repente a gente olhou para isso e falou, bom, nós estamos aqui brincando de casinha, né? Porque, enfim, quer dizer, né? Vamos demarcar terras, vamos, né, garantir um futuro, mas vem essa bomba atômica, né? E vai acabar com tudo isso aí, né? Então, não tem mais como, né? Se fazer de uma maneira consistente a defesa dos direitos indígenas sem entender e sem incorporar essa dimensão, né, da crise ambiental, da crise climática e tal, né? E aconteceu alguma coisa mais ou menos oposta, né, com as organizações ambientalistas daquela época, que aqui no Brasil eram muito assim um modelinho americano, né? Aquela coisa de parque sem gente, não sei o quê, uma coisa meio por aí, né? E que, no meio daquele momento de efervescência, né, social, os militantes dessa área também começaram a se mancar que aquela conversa não tinha a menor condição de, enfim, fazer uma diferença efetiva num país que tinha as carências sociais do Brasil, as características que o país tinha, que, portanto, ia ser difícil, né, sustentar politicamente uma linha de defesa da preservação da biodiversidade, avessa à presença humana, né, e a própria relação que vários grupos humanos e populações tradicionais do país têm, né, com essa biodiversidade. Então, esse evento de 92, ele deu uma chacoalhada grande para tudo quanto é lado, entendeu? Né? E E foi dentro desse caldo de cultura, do pós-Eco 92, né, que a gente começou a conversar seriamente sobre a insuficiência das organizações onde nós trabalhávamos até então para dar conta desse novo horizonte, dessa nova perspectiva, com a democracia meio cambaleante, mas se consolidando, né? Por aí passou o impeachment do Collor, né? Essa história toda. Mas
nada será como antes, entendeu? Então está na hora de sair debaixo da batina do bispo e mostrar a cara e dizer o que a gente tem para propor ao país. E com um monte de coisas acontecendo, o assassinato do Chico Mendes, que foi uma referência poderosa também nesse período, né? E que foi forjando esse conceito, né, do socioambiental, né? Quando a gente tomou a decisão de extinguir as organizações que a gente tinha para criar o ISA, né, para a gente se juntar e criar o ISA, né, os nossos apoiadores achavam que a gente tinha pirado, né? Porra, mas, né, vocês estão aí em organizações bem-sucedidas, financiadas, reconhecidas, né? Vocês vão fechar tudo e criar uma coisa que chama como mesmo? Né? Socioambiental, o que é isso? Né? E era gozado, porque essa palavra não tinha tradução para o inglês, né? Que é a língua falada na cooperação internacional. Tá? Então virava uma coisa que as pessoas não conseguiam nem dizer o que era que a gente estava fazendo, entendeu? E explicar, entender, né? Aquela virada conceitual, vamos dizer assim, né? E então, também apesar de tudo, né? Não deixa de ser curioso a gente ver hoje esse conceito, né, sendo tratado, por exemplo, em documentos do Exército. Mas eu acho que é muito interessante esse conceito, porque eu vejo ele sendo utilizado em vários autores que fazem essa virada da filosofia pensar a parte do sul, né? E eles trazem o conceito em português também. Ah, Gente que escreve em espanhol fala, não, vou escrever aqui em português, e cita seu trabalho, fala assim, não, a referência e essa dimensão do socioambiental unido parece ser uma hum, grande marca conceitual, assim, da sua trajetória, assim, né? Porque diz que cada hum, filósofo tem um conceito, então o Márcio Santini tem um conceito que tem a ver com a vida dele, que é esse conceito socioambiental, né? não, Mas com certeza. mas eu queria perguntar, nessa mesma pegada, para a gente saber mais sobre esse conceito, eu já vi alguma vez o Krenak falando de florestania, que quem Hum, mora na floresta não quer cidadania, não quer morar na cidade para ser cidadão, ele quer poder viver na floresta. E aí tem vários grupos que querem viver na floresta, mas que não são pensados, né? Nossa tradição política sempre pensou quem morava na polis, na política, né? Nunca pensou em ambientes que pudessem manter as pessoas e reconhecer direitos de pessoas que não estão na cidade, né? hum. Eu acho que isso tem uma pegada muito forte com Chico Mendes e com esse movimento que você uniu, né? Sim, com certeza. Esse papo aí do Ailton é matriz acriana, né? E que o próprio o Acre em si é um caso inacreditável, né? Porque é o estado mais jovem do país, né? Que foi, entre aspas, comprado da Bolívia, né? A uma certa altura do campeonato, e onde já se tinha declarado oficialmente a extinção dos indígenas, né? E de repente começa a aparecer um monte, né? E dentro dessa balada, né, enfim, da agitação cultural, né, mística, e tudo mais, né, com experiências belíssimas que certamente, né, estão totalmente dentro desse papo do Ailton, né, como o caso dos Achaninca, do Rio Amônia, né, que quando conquistaram a demarcação do seu território, mudaram a sua aldeia tradicional para o único lugar desmatado que havia no território demarcado, né? Que tinha sido uma antiga fazenda de gado, né? E era um pastão ali numa curva do rio Amônia, né? E ali eles construíram uma nova aldeia e plantaram uma floresta do jeito que eles gostam, entendeu? Né?
quer dizer, dando toda a prioridade para aquelas espécies, né, com as quais eles mantêm relações ancestrais, né, e criaram um ambiente de florestania mesmo, entendeu? De uma coisa assim que é um bosque que é uma cidadela indígena, né? Porque eles também não moram tudo junto num lugar, é uma casa aqui, outra lá. Então você vai andando pelo bosque e encontrando as casas das pessoas, das famílias, né? Um lugar lindíssimo, belíssimo, né? E que é todo feito pela mão humana, pela cultura xaninga, né? Então, enfim, quer dizer, eu acho que essas são as referências fortes, né, desse renascer da diversidade cultural que ocorreu no Acre, e do qual o Ailton sempre fez um ótimo uso, né? É interessante porque eu acho, sempre fala do Chico Mendes e da construção de um modelo de coabitação com a floresta. E a construção desse modelo demanda marcos legais, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que quando a gente fala dessa florestania, se a gente tentar construir algo desse jeito, com propriedade privada do solo, a gente já começa errado, né? Propriedade privada do solo no sentido de pessoal, né? Então, né, a definição de terra indígena que está na Constituição é muito forte, no artigo 231 da Constituição, né, da Constituição, que fala dessas várias dimensões do território, que não se limitam simplesmente a um uso imediato, direto ali, né? Mas, né, do seu projeto de futuro, né, da questão ambiental e tudo mais, né? Que já não era uma questão tão banal assim, em 88, quer dizer, é significativo que isso tenha pintado explicitamente, né, no conceito. Mas e é esse modelo, né, de território indígena que acabou inspirando a figura da reserva extrativista, né, que é uma invenção brasileira, né, da galera do Chico Mendes, do movimento extrativista, do movimento seringueiro, né, que forjou uma nova modalidade de reforma agrária voltada para essa questão amazônica e da conservação da biodiversidade, do uso extensivo dos recursos naturais, né, do manejo tradicional dos recursos naturais, né? Então, você vê que nesses anos todos aí de crescimento dessa pegada socioambiental, né? O próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação virou uma coisa completamente diferente do que é em outros países do primeiro mundo, com várias figuras jurídicas que, de alguma maneira, dialogam, né, com o manejo sustentável das florestas, né, e dos ecossistemas. A reserva extrativista, obviamente, mas não apenas, né? Você tem outras, né, figuras, né, que vão um pouco nessa rota, né, de estimular o uso sustentável dos recursos da biodiversidade e da floresta em pé. Daí os empates do Chico Mendes, essa história toda, quer dizer, isso é uma luta, isso não é uma mera elucubração teórica. Então, é isso, quer dizer, o Brasil hoje tem esse diferencial que está hoje no alvo, né, dos ataques da extrema-direita e do agronegócio, do ogronegócio, né, do lado mais ogro do agro. Estamos aí, né, quer dizer, acho que essa é uma disputa que vai além e que passa a ter também novos significados nesse contexto de agravamento da crise climática, Acho via que serviços ambientais e essa história toda. é, é bom sempre ressaltar essa questão da crise climática, porque tô aqui em Goiás, no interior de Goiás, na parte mais paulista de Goiás, aqui nós somos mais bandeirantes do que tudo.
no sentido de minerar a natureza. A gente hum, minera a natureza, a gente não planta. O hum, pessoal aqui faz outra coisa, né? hum, Então, quando fala de aquecimento global, aqui o ceticismo continua sendo, mesmo com a quebra de safra que aconteceu no último ano, o hum, ceticismo continua sendo a norma, né? E hum, você, no Subvertendo a Gramática, tem uma das crônicas que você fala de uma visita que você fez aos Yanomami, e durante uma palestra, durante o dia inteiro, falando dos efeitos do aquecimento global, né? No mundo todo, e como se estivesse trazendo um balanço, uma novidade nesses números, e no final, a lideranças mais novas, se não me engano, o Dário Copenau, a gente fala, poxa, eu estou contente, porque agora eu sei que vocês sabem o que vocês estão fazendo, porque a gente está sabendo que o mundo está acabando, agora vocês sabem pois também. é, é isso aí, né? Foi uma pegada incrível aquela lá, né? E, e é isso, né? Porque se você bota sentido nessa, esse livro do Davi, né? Yanomami, A Queda do Céu, tal, né? É uma metáfora poderosa dessa crise climática toda, né? É, com esses detalhes, né? Que o minério extraído do solo acaba exalando, né? Um gás que racha o céu, né? É foda, né? Entendeu? E, enfim, e a gente vê muito disso, né? Nas várias culturas indígenas, quer dizer, essa mitologia posterior ao contato, né, com a nossa sociedade. Como é que eles vão fazendo essa leitura do mundo da gente pela visão deles. E acaba, ao fim e ao cabo, né, se dando aí um encontro semiótico com a ciência de ponta da nossa sociedade, entendeu? Né? O que reforça aquela ideia da presença, agora, essa altura do campeonato, estratégica, né, dessas diferenças culturais e éticas para o nosso futuro. Eu acho que nesse sentido, eu vou falar um pouquinho mais sobre os Yanomami, porque agora eles estão em questão, né? Por conta da crise da mineração que está acontecendo lá agora, né? E você tem uma situação ali que me chama muita atenção, por questões de segurança pública. Eu conversei aqui com o Gabriel Feltran, que é um especialista em segurança pública, e ele estava comentando como a lógica que foi utilizada nas periferias está sendo utilizada nessas regiões, de você mandar o exército para ocupar, né? E de repente, quando você vê, a milícia está lá instalada. Hum, E eu penso, porque eu conheço a região de Serra Pelada, e foi o que aconteceu. Eles terminaram a Guerra do Araguaia, mas se apropriaram do lugar, né? Houve uma espécie de milícia aí que o Serra Pelada era ocupada para aquela região, né? Como é que você vê essa situação? Porque parece que a reserva que o Zonoma faz parte é uma das grandes conquistas do movimento indígena, e parece que a questão está em xeque agora, né? Bom, eu acho que sempre é bom lembrar que a gente está falando de um território extenso, né? Onde, enfim, você tem 4 línguas Yanomami diferentes sendo faladas, e situações muito diferentes também em cada parte do território, né? Se você vai ali para a comunidade do Davi, é um paraíso. Aquilo ali não tem garimpo, não tem nada, não tem, né? Você vê conversas sobre projetos interessantes, né? Você vê as pessoas organizadas fazendo um monitoramento territorial, né? E, acima de tudo, curtindo a vida deles, né? As danças, os cantos, as comidas, né? No entanto, nas áreas que foram fortemente impactadas pela presença continuada do garimpo, né? As economias tradicionais foram destroçadas, né? As águas estão contaminadas, os peixes estão contaminados, as pessoas estão contaminadas, né? É, Você disputa o que sobrou da caça com um garimpeiro que
tem arma de fogo, né? Então você quer ter arma de fogo, e, enfim, quer dizer, é toda uma lógica brutal, né, de destroçamento social, cultural, e sanitário, né, dos lugares. Então tem disso tudo, né? É claro que a tragédia ganha as manchetes mais fácil, né? E é bom que seja assim, porque tem que chamar atenção para o caos mesmo, né? Mas você tem muitos outros lugares onde a situação é outra, e mesmo a natureza dos problemas é uma natureza bem diferente do que acontece nessas regiões mais conflagradas em Roraima, né? Agora, o que a gente está vendo nesse momento é uma coisa meio patética, né? Que é esse papo dos militares de que não tem solução, de que tirar garimpeiro é enxugar o gelo, né? E que, enfim, tem que botar lá uma empresa de mineração para segurar a onda, né? O que não é verdade, né? Se eles não estão dando conta do recado, então não devia ser uma empresa de mineração, devia ser uma empresa de segurança privada, né? Para dar conta do recado, porque o problema é um problema de polícia, né? Não é um problema antropológico e é meia verdade dizer que precisa de alguém levantando grana para botar grana. Não é esse o espírito da coisa, né? Claro que você tem uma demanda crescente de grana por parte dos Yanomami, como você tem de qualquer outro povo que está numa relação de contato com a sociedade nossa, né? Mas daí achar que é por aí que você vai resolver, não é, né? E o garimpo que a gente tem hoje instalado em Roraima, né? Tem nada a ver com o modelito Serra Pelada lá de trás, ou muito pouco a ver com garimpo artesanal, como se fala. Quer dizer, o que a gente tem hoje são grandes escavadeiras, entendeu? Maquinários caríssimos operando ali, né? Uma puta estrutura de apoio aéreo, né? Uma logística aérea de apoio àquilo, altas redes de comunicação, de internet, de armamento pesado, né? Vínculo orgânico com narcotráfico, né? Tanto do crime organizado do Brasil quanto da Venezuela, né? Então, se as forças de segurança jogam a toalha diante de um caso como esse, não é jogando a toalha simplesmente por conta do Yanomami, estão jogando a toalha do Brasil, né? Você não segura essa onda aí, você vai segurar no Javari? Você vai segurar no Alto Rio Negro? Você vai segurar onde? Né? Então, além de ser uma discussão caliente essa, né, de como proteger o território Yanomami, né, qual seria a logística mais adequada para segurar aquela parte da fronteira, né, a gente está falando de contrabando, a gente está falando de contrabando de armas, a gente está falando, né, de uma série de outras coisas que não tem a ver especificamente com os Yanomami, né? Mas tem a ver com a segurança do país, né? Então jogou a toalha, fica complicado, né? É, De qualquer modo, eu acho que o grande bode está aí na outra ponta nesse momento, né? Está no Mato Grosso do Sul, está na bronca lá dos Guarani Kaiowá, né? Está naquela guerra quase sem horizonte, né? Porque, enfim, é a disputa por território em um estado densamente ocupado e, né, num nível de correlação de força super difícil ali, né? E é essa situação, esse contexto que suscita toda esse papo de marco temporal, né, de não sei mais o que, entendeu? Né? Na verdade, é uma montanha de equívocos, né?
de quem não está sabendo como enfrentar o que falta enfrentar, da solução dessa questão, da demarcação das terras, né? Já que 2 terços das terras estão demarcadas, você tem 1 terço que é mais pepinoso mesmo, entendeu? Porque está incidente nesse tipo de território, tem um alto grau de judicialização, né? Mas é isso aí que precisa ser resolvido, né? É, e não através desse tipo de proposta, esse tipo aí para, não faz nada, né? Paralisa. Isso é um barril de pólvora, né? E a gente está vendo aí os efeitos disso nesses processos de ocupação, né? Porra, esse caso mais recente aí, né? Quer dizer, dentro de uma terra indígena que já foi delimitada por portaria ministerial, e os índios não conseguem voltar para o território, né? Então, enfim, a bronca, né, que mais aponta aí para o futuro é o Mato Grosso do Sul. Doutor, eu vou agora perguntar para o licenciado em filosofia. Você sabendo que a filosofia indígena começou a ser pensada agora para como colocar nos currículos, porque a LDB já falava que você que tem que ensinar filosofias não somente europeias, tem que ensinar a cultura africana, afro-brasileira. ah, mas como o senhor abordaria o pensamento indígena em sala de aula? Porque eu comentei com o senhor, quando saiu a filosofia indígena, uma disciplina de filosofia, agora eu não sei até o nome que eles utilizam, mas eu acho que é Ameríndia, acho que é Hum, Ameríndia, na UFRJ. Quando hum, o Krenak, a resposta dele foi: e quem vai dar aula, né? E a gente tem sempre essa hum, pulga atrás da orelha na filosofia de não ser só outra antropologia, sabe? De hum. certa forma, assim, como que a gente pode. Quais os livros que você indicaria? Essa é uma boa pergunta. Quais os filmes? Como fomentar uma sensibilidade nesse caminho que faça sentido e que não seja também prender os indígenas uma imagem do passado, né? Assim, Então, né, se a gente for pensar isso caretamente, né, a gente vai imaginar que indígenas vão se formar em filosofia e depois vão dar aula né, nas universidades e nas escolas, né? Isso pode até acontecer, deve estar acontecendo, mas não é esse o espírito da coisa. Melhor seria a escola ir para a aldeia, né? Eu acho que esse caminho seria muito mais interessante, né? Mais difícil, claro, né? Mas mais interessante, né? Porque os sábios indígenas, eles não são produtos de um laboratório escolar, entendeu? Né? São os pajés que estão mexendo com aquelas ervas lá, entendeu? Né? E os caras que estão falando essas coisas que o Ailton fala, que o Davi fala, né, que essas pessoas estão falando, que não é uma filosofia racional sistemática, porém uma percepção aguda da realidade existencial, né? Que é show, né? Que é uma animação para a alma de qualquer estudante, nem precisa ser estudante de filosofia, não, né? Quer dizer, eu acho que no geral, né? Então, chegar mais junto, sempre que isso for possível, eu acho que é a melhor receita, né? Vai lá, senta lá, fica quieto lá, escuta, presta atenção, né? Assiste lá a dança dos caras, o canto, né? A fala do pajé, né? A reflexão dos velhos, né? Os velhos têm um papel super importante nessas culturas, né? Não são esses desprezíveis seres que a gente tem que arrumar um jeito de eliminar, como ocorre na nossa sociedade, né? Então, eu acho que hoje, apesar de tudo, está mais fácil de fazer isso, né? A gente tem uma produção cultural indígena cada vez mais interessante nas mídias todas, de um modo geral, quer dizer, não necessariamente se precisa ir fisicamente, né? Se bem que ir presencialmente é uma experiência insubstituível nesse caso, né?
Mas eu acho que a gente tem que ter a humildade de perceber e de beber dessas fontes todas. Tem um monte de coisas, né? Um monte de escritores, né? De pensadores, né? Que estão aí, de artistas, né? Que estão aí na praça, né? E acho que isso é mais um produto maravilhoso aí dessa era da Constituição de 88, né? Então, se a gente quiser, dá para chegar junto, né? Em alguns casos, mais visceralmente, né? Em outros casos, enfim, através desses vários instrumentos da cultura contemporânea, dos quais eles se apropriaram e têm feito um uso super interessante, né? O que bota também essa discussão da culturação na mesa, né? Como é que é perfeitamente possível que esses povos, os seus intelectuais, se utilizem dos nossos instrumentos, né, para poder continuar sendo diferentes, né, e também nos permitir, né, um acesso a essa diferença, entendeu? Então eu acho que é por aí. Tem muita coisa já na praça e acho que concretamente essa produção deveria ser colocada à disposição dos estudantes no contexto dessa disciplina aí, né? Eu fiquei Ou pensando seja, sobre não isso. precisa ser a filosofia careta, entendeu? A gente pode fazer uma coisa, né, de viajar, né, por essa diversidade cultural através de várias linguagens. Fiquei lembrando da imagem. Tem um filme, acho que é do Joãozito Viana, agora eu não lembro agora o nome do filme, mas tem uma cena de uma índia bem idosa que coloca um gravador perto dela e o gravador grava a voz dela e a família dela toda faleceu e ela não ouve a língua materna dela há muito tempo. Ela não tem com quem conversar. E de repente reproduzem a voz dela e ela começa a querer conversar, achando que são parentes dela que estão falando com ela, né? Hum, Ah, é uma cena muito triste, né? Porque eu acho que tem um grau da idade também, né? Mas eu fiquei pensando nas relações com o gravador. O que que a língua oral tem, o poder da palavra falada, e o que o Juruna fazia também, de pegar o gravador e colocar no hum, pescoço e falar que vou gravar sua palavra, né? pois é. Só de pensar nessa apropriação do gravador aí, dessas duas histórias aí, dá para pensar muita coisa, né? Bom, agora você imagina o celular, a internet, Claro. putz, né? Sim. Professor, eu vou fazer as três perguntas que eu faço para todos os convidados. A primeira delas é: o que é filosofia? Difícil da gente responder, né? Parece que é uma coisa que tem hora que a gente associa ao passado, tem hora que a gente reconhece como atemporal, né? É a narrativa da nossa presença nesse planeta, né? Não sei como seria ela em outro planeta, mas, enfim, né? E acho que tem tanta surra na filosofia, né? De querer acabar, tirar, extinguir, não sei o quê, que ela acabou colonizando, né, os outros espaços de conhecimento. E as crises profundas do nosso tempo, de certa maneira, recolocam ela na ordem do dia, né? Por exemplo, quando você pensa em como a humanidade vai se adaptar à mudança do clima, né? E você, inclusive, percebe que isso não é uma coisa linear nem é uma coisa automática. Isso tanto pode virar uma indústria da miséria, como pode virar, né, uma, enfim, uma viagem por um futuro diferente desse, né? Então, por mais morta que ela seja, ela continua viva, né? E nos incomodando, né? E nos perturbando, e nos empurrando, não sabendo muito bem para onde, né?
mas sabemos muito bem que a gente não quer ficar parado onde a gente estava, né? Então a filosofia é um combustível existencial. Alguém que falou a mesma coisa aí, um brasiliense, o Renato Russo, falava o petróleo do futuro, né? E tem uma brincadeira com isso, só que ele fala assim, na letra dessa música, ele fala assim, filósofos suicidas, agricultores famintos, Hum, desaparecendo embaixo dos arquivos, porque a filosofia entra na contradição, né? Assim, ela perdeu é, esse dom de vitalizar. Os agricultores são famintos, então as contradições da nossa sociedade fazem com que a filosofia desapareça como essa força vital que você, esse combustível de vida, né? hum, Mas eu vou te perguntar nesse sentido, quem foi a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? bom, pessoalmente, o que se diz é o quê? De estudar e tal. É isso? Pessoalmente, pessoalmente. Porque agora você deu uma definição bem ampla de filosofia, né? Olha, dos tempos mais antigos, Heráclito, né? O pré-socrático, né? Toda essa filosofia da contradição, essa coisa, né? Que vem lá dos primórdios, né? E continua enfim, nos assolando, nos movendo, né? Num sentido político mais recente, eu vou ressuscitar aqui o Gramsci, sabe? Que eu acho que anda muito esquecido, né? Mas que tentou, pelo menos, uns insights interessantes sobre os primórdios dessa sociedade contemporânea que a gente tem aí, né? Da nossa política, de um Estado, de alguma maneira, permeado irremediavelmente pela sociedade organizada, né? Para o bem e para o mal, né? Mas, enfim, você sabe tanto quanto eu que estamos diante de um poço inesgotável de opções. Deixa eu tentar provocar mais um pouco, porque essa era a minha terceira questão. Qual o seu filósofo ou filósofo favorito de todos os tempos? Ah, A segunda era pessoalmente. Eu quero, é. eu quero saber na sua trajetória de vida se teve alguém que você acha que teve essa posição de te espantar de alguma forma. Ah, Então, aí a gente pode sair da academia, né? E pensar nos amigos indígenas mesmo. Esses caras sempre me atormentam muito, né? O próprio Ailton, amigo do peito, com quem a gente já fez 700 mil coisas juntos, né? E acho até engraçado ver ele hoje com essa fardinha da Academia Brasileira de Letras, né? Parece que não combina, né? Mas é certamente um vírus super importante ali dentro, né? Para chacoalhar, né? Então, eu diria assim, né, que talvez os pensadores indígenas tenham tido sobre mim uma influência maior nesses tempos mais de agora, assim, né? faz muito sentido, todos o juru na prática dele, porque quando a gente pensa a filosofia como algo vivo, a gente vai ter Uhum. essa potência em vários, não é a academia que vai estar a maior potência, talvez pelo contrário, né? Muitas É. vezes. Mas vamos lá. Professor, eu queria indicações, então, de leitura e de... O que o senhor quiser indicar de filme, de música? O que o senhor acha interessante indicar para os ouvintes? Pois é, viu? Eu acho que tem tanta coisa, né? Uhum, E, enfim, quer dizer, eu já mencionei aqui uns tantos produtos que eu acho que são fundamentais aí, né? Como esse livro do Davi, né? Que é uma metáfora poderosa da crise climática, é um livro meio complexo de ler, um pacotão, uhum, né? Mas eu super recomendo. uhum, Eu acho que a gente está com muita coisa nova aí nessa rota do indígenas, né? uhum. Pô, eu podia até depois fazer um- uma coleçãozinha e te mandar aí para você passar para a galera na próxima Sim, sim, bom. atividade. Sim, eu coloco na lista, na postagem
na postagem do podcast, eu coloco a lista de indicações, então, porque você não está lembrando agora, deve ter muita coisa que a gente não conhece também, né? Tem muita coisa rolando agora, entendeu? Aham, aham, Né? Nessas últimas feiras do livro, tem coisas bem interessantes, né? muito bom. E também de pensadores, de artistas da Amazônia, que eu acho que tem bastante coisa legal. É, tem sempre o Jaider Spell, que nos Hum. deixou há pouco tempo também, que é uma referência. Noves fora aí, as produções indígenas, que Aham, são top, né? Eu volto a recomendar esse filme aí sobre o Beto, sabe? Mapear Mundos, que eu acho que foi Mapear um filme muito Mundos. lindo, né? E pega na veia nessa questão da relação do contato, que eu acho que é um lado interessante da coisa, entendeu? Uhum, uhum. Né? Mais do que o de lá e o de cá, é a relação, né? Sim, E, sim. e- e eu recomendo, super recomendo, Mapear Mundos. Eu vou recomendar esse livrinho aqui chamado Subvertendo a Gramática e Outras Crônicas Socioambientais. Tem Hum, um mais antigo, que talvez a gente pudesse ter feito mais perguntas sobre os brasileiros e os índios, né? é, Que é um trabalho um pouco mais antigo, que faz todo um levantamento sobre a relação dos brasileiros e os índios, e eu fiquei muito curioso pensando assim, como é que seria esse livro hoje, né? É uma boa pergunta, assim, né? O que que mudou desse tempo? São quase 20 anos desse livro, né? Será que as respostas seriam diferentes? Que relação nova que a gente pode ter construído nesse tempo, né? sim, que eu acho que agora você tem uma presença indígena aí Sim, eu acho que no dia a dia da política muito mais forte. Então, em vez de ser uma política indigenista pensada de nós para lá, hoje tem uma coisa feita por eles. Então, eu acho que daria para escrever outro livro. os brasileiros já ia começar que não pode ser mais os brasileiros e os índios. Você ia ter que Pois é. colocar, Então, vai ter que né? colocar a- Essa mesma é uma discussão interessante, né? Porque é, eu sou dessa era aí, sim, né? sim. Nossa, nós fizemos um capítulo da Constituição que chama-se Dos Índios, né? Entendeu? Aham, É, e tem uma visão meio atravessada desse debate, para ser bem franco para você, né? Com todo respeito aí às organizações indígenas, eu até obedeço, né? Mas essa palavra indígena, ela tem essa coisa do gen, né? Na palavra que não me agrada, né? Porque eu acho que a diferença é uma diferença cultural, não tem nada a ver com esse papo de genética, né? Então eu gosto de índio, né? Para mim, a palavra não tem um sentido pejorativo, né? E indígena, exceto como, adjetivo, né? Porque aí não tem outro jeito, se a gente for falar indiano, faz uma confusão danada, né? Eu acho índio mais simpatiquinho, mas eu obedeço aí as diretrizes, né, do pensamento indígena contemporâneo e adoto o indígena para me corrigir. a oposição indígena-alienígena é muito é, engraçada, mas talvez não pegue. Porque as pessoas não se veem como ETs, as pessoas não se conhecem como extraterrestres ainda. Professor, eu queria deixar espaço, então, aberto para você divulgar o que você quiser divulgar, deixar o recado que você quiser deixar. E eu queria agradecer muito, porque, para mim, que trabalho nessa área da filosofia, encontrar o seu trabalho é muito marcante, porque poucas pessoas usam o nome de filósofo na esfera pública, sabe? Hum, Tem uma coisa meio de sacralizar o nome, mas não de aplicá-lo, né? Então é é. muito curioso que lá fora, quando você tem um debate sobre bioética, chamam um filósofo para debater. Aqui no Brasil não tem essas pessoas que vão para a esfera pública para debater, para construir direitos. Hum, Eu acho isso uma falha muito grande. A gente está muito longe dos direitos, da filosofia do direito. uhum, Eu acho que isso é um problema e eu vejo o trabalho do senhor fazendo essa convergência de tentar construir legislação, tentar construir normas. Eu acho que a filosofia devia se aproximar desse tipo de proposta, de construir consensos possíveis.
e construir legislação, né? Porque é uma forma de construir o país. Pois é, afirmar isso é isso aí que eu já falei, é um ato de teimosia, né? Qual a gente não deve abrir mão. É o filósofo, 3 pontinhos. Não precisa dizer mais nada, né? Não ser oposição. O filho dele, que é filósofo, 3 pontinhos. Pronto, já provocou, não é isso? É, mantém-se o filósofo. Professor, muito obrigado pelo diálogo. Valeu, eu que agradeço, Marcos. Um abraço para todo mundo aí que veio escutando essa conversa nossa, né? E vamos atualizar isso aí mais para frente.